A população brasileira, a gente acredita muito que a situação do Brasil hoje começou lá na época do descobrimento, da invasão do Brasil, né? E veio depois com toda essa questão da coroa portuguesa, depois do Império aqui no Brasil, e aí na passagem para a República. E é um ciclo vicioso, onde a gente tem aquela velha nomenclatura do jeitinho brasileiro, onde todo mundo quer levar vantagem. E a gente sabe que isso, infelizmente, é um mal que existe no Brasil, né? A gente, como cristão, a gente fica muito triste com esse tipo de situação, porque a gente ama a nossa nação também, e ao contrário de a gente ver muitas pessoas dizendo aí que o Brasil não presta, que a política no Brasil já está toda destruída, que não tem político sério, etc. e tal, a gente acredita que sim, a gente acredita, até dizem que uns falam que a política é do diabo, não, a gente acredita que a política não é do diabo, a gente acredita que o diabo faz uso da política para corromper muito mais pessoas. A gente acredita que a política é de Deus, aliás, Deus é um Deus político, Deus não é um Deus apolítico. Jesus, quando pisou na terra, ele era um homem extremamente político, Jesus sabia se relacionar muito bem e se importava com todas as classes, né? Sobretudo com as classes mais necessitadas. Então, até alguns dos discípulos de Jesus pensavam que ele ia ser, quando ele dizia que ele ia ser um rei, que ele ia ser um rei político, no sentido que eles entendiam, né? Então, a gente tem trabalhado hoje em dia para tentar conscientizar as pessoas, sobretudo os cristãos, que eles precisam atuar. Aliás, a lei da ficha limpa teve uma atuação muito importante da comunidade cristã brasileira, né? Você não acha que isso é algo que está muito mais enraizado? E o que você pensa que poderia ser feito para a gente ter uma transformação disso? Bom, porque, só complementando, porque a gente sabe que todo mundo que entra lá, eu tenho uma tia que foi vereadora numa cidade no interior do Espírito Santo, e o sonho dela, a cidade de 15 mil habitantes, o sonho dela era servir a população. Ela entrou o primeiro pleito e falou comigo: meu sobrinho, eu tive dificuldade de esperar terminar, porque era muita sujeira. E ela falou assim, eu não conseguia fazer nada lá. E eu fiquei pensando, meu Deus, então nós temos que explodir, matar todo mundo? O que nós temos que fazer para mudar essa situação? Vamos por partes. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, os riscos que a gente tem na vida são os riscos que tem na política. Ou seja, essa é a humanidade, são todas as tentações, ou seja, isso continua lá. A gente não tem que separar de uma maneira tão categórica, como você mesmo disse, pastor, da população achar que a política é pior. Ela é tão boa e ruim quanto qualquer outra situação da vida. Ou então nós não estaríamos crendo em Deus, na verdade a gente está crendo em nós. Sim. É igual a questão do casamento, tem casamento que é bom, exato, casamento que é ruim. E aí que tem a nossa contribuição e fé, a nossa linha, a nossa força moral. No fundo é isso. Bom, eu vou pegar essa questão da força moral. O que eu quero dizer, por que eu comecei assim? Eu queria dizer basicamente o seguinte: tem uma fala no Brasil que me parece um equívoco seríssimo, que evita a gente mudar essa realidade, que a gente fala assim: o exemplo vem de cima. O exemplo não vem de cima da democracia, o exemplo vem de baixo. Ou seja, se nós não estamos atentos e não obrigamos e fiscalizamos quem nós elegemos a ele seguir o que nós acreditamos, é óbvio que a gente, sem perceber, a gente está corrompendo daí para cima. Ou seja, não adianta você ter um dono de uma empresa que é sério, se todos os seus vendedores são safados e tentam levar o dele, e falam: olha, eu consigo essa televisão que ainda não chegou, mas eu pego numa pessoa ali, se você me der 10%. Se você aceitou, não adianta. O exemplo não vem de cima, o exemplo vem de baixo na democracia, senão não é democracia, é ditadura. Sim. Bom, então por aí, eu acho que a grande questão é a gente aumentar a força moral. É fundamental que a gente comece a fazer campanhas públicas e que a gente, principalmente, aumente o poder da população sobre esses órgãos democráticos que deveriam nos representar. Então, algumas situações nós devemos começar a reagir. Por exemplo, como é possível na eleição das mesas diretoras, que ocorreram agora, que a gente explicou que a mesa diretora das câmaras tem muito poder, como é possível que o prefeito defina quem é a chapa? Ou que um senador, ou que um deputado, ou que um ministro? E não a população. Eles são poderes distintos, não é isso na República? Não tem nem que dar opinião. Não pode dar opinião. Deveria ter uma ação
enérgica da população, entrar no Ministério Público e falar, tem algum acordo espúrio aí, porque se a Câmara tem como uma das suas funções fiscalizar o prefeito, e o prefeito define quem é a mesa diretora, como que vai fiscalizar? Não, aliás, essa iniciativa deveria partir dos próprios candidatos eleitos e dizer, senhor prefeito, não, dá licença, porque aqui a gente resolve a situação, a gente vai definir quem vai ser a mesa, daqui a pouco a gente conversa com você. Não, imagine se for pior. Aí é uma hipótese, que eu espero que esteja longe da realidade. Imagina se esse acordo signifique que o vereador que vai votar em quem o prefeito quer pode indicar 50 cargos de confiança. Aí virou Então, bagunça. aí nós começamos, ou seja, nós não votamos exatamente no prefeito. A gente votou no vereador para ser quase o vice-prefeito ou um secretário. Veja que bagunça. Então, nós precisamos começar a controlar esses poderes. Há uma série de iniciativas populares, inclusive, que tem muito a ver com o humor brasileiro. Por exemplo, o Adote um Vereador, ou Adote um Deputado. São blogs em que quase sempre jovens adotam um vereador e acompanham a vida dele inteirinha. Tudo que ele fala na Câmara, isso já tem em São Paulo, tem em Belo Horizonte, os jovens da UFMG, tudo onde ele vai, eles tiram foto e colocam no blog. De tal maneira que o vereador começa a perceber, ou o deputado, que de fato ele está ali investido no poder público. E todas as suas ações estão sendo vigiadas. Aí você muda um pouco o jogo. Aí você muda. Então há uma série de iniciativas e os próprios vereadores de bem, eles poderiam ser um pouquinho mais, digamos, inovadores. Por que não criar uma comissão de mulheres, de idosos dentro da Câmara? Por que é só no Executivo? Por que você tem Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente que é ligado à Prefeitura? Por que você não tem um Conselho de Direito da Criança e Adolescente na Câmara, por exemplo? E aí, porque eles que decidem o orçamento, não é o prefeito só manda, mas quem decide o orçamento é o vereador. Por que ele não ouve as mulheres, não ouve os adolescentes, os jovens, como tem na Europa os parlamentos juvenis? Aliás, o que você está falando aí, por exemplo, antes do cara ganhar a eleição, ele te ouve o tempo que você quiser, ele te ouve. Depois que ele ganha a eleição, você nunca mais fala com ele. Pois é. Isso é uma coisa que deixa a gente indignado. Né? Agora, Rice, eu me lembro quando eu era mais novo, meu avô ele era muito ligado ao partido, sabe? Ele participava das coisas, ele participava das reuniões e tudo. Acho que isso se perdeu em algumas gerações depois e hoje a gente começa já a ver a necessidade do retorno dessa consciência política. O que levou o brasileiro dessas gerações a perder esse vínculo maior com o partido político, com esse assunto de uma maneira geral? Eu acho que tem, em primeiro lugar, uma situação nova social e, segundo, a história dos partidos. O que é que tem socialmente que nós temos que estar atentos? E por isso, de novo, a questão da educação cívica, da cidadania, da força moral que eu dizia. Eu vou insistir sempre nisso. É que nós temos a emergência de 40 milhões de brasileiros nos últimos 6 anos, que os pais eram pobres, os avós eram pobres, a família deles sempre foi pobre. Quando ele tentava entrar no shopping, ele de chinelo havaiana, quando na época a havaiana não era assim tão importante, assim tão famoso, né? Não era uma grife, ele era expulso do shopping. Ele não entrava em cinema, né? Ele não ia em lugar nenhum. Agora, nesses últimos anos, por uma série de fatores, ele consegue entrar pela porta da frente do shopping e você ouve o tempo inteiro gente falando de classe média tradicional, dizendo, nossa, o aeroporto virou uma rodoviária, né? O que eu acho ótimo. Não que seja uma balbúrdia, eu acho ótimo uma balbúrdia, mas eu acho ótimo que os brasileiros hoje possam usufruir o que eu sempre usufruí, meus pais. Né? Eu acho isso fundamental. Porém, essa população, ela sempre esteve humilhada, ela desconfia de tudo. E ela é muito pragmática e muito fechada só na sua família. Ou seja, aquela ideia da solidariedade, de você ir para a política pensando nos outros, ou até mesmo nos interesses gerais, vem acabando porque essa massa de brasileiros que hoje tem o poder forte do voto, eles não formam mais currais eleitorais, eles são pragmáticos e sabem, olha, o que vai me garantir? Esse pessoal não detesta política, detesta qualquer ação coletiva e está preocupado com o bolso. Esse pessoal, nós temos que discutir que, aliás, o bolso dele tem a ver com a participação, não de pedido para si, mas com a participação dele e de todas as pessoas que vivem como ele, para pensar o país. Isso é muito distante. Isso se eu falo para uma pessoa hoje,
famosa classe C, ele vai rir e falar, tá bom, entendi. Mas eu quero saber o seguinte, quem vai pagar a conta é você? Esse pragmatismo, então, ele isola a política de uma ação coletiva. O outro lado, muito rapidamente, são os partidos. Para não falar muito da história, eu vou falar só o que aconteceu hoje. Hoje os partidos são empresas. Você pensa em empresa, eles não são mais representações. Quem dirige os partidos hoje são aquelas pessoas que a gente pouco conhece. São os administradores, os secretários gerais, os tesoureiros, os assessores que estão lá, que fazem negociação, que contratam, por exemplo, o marqueteiro. Eles é que dirigem, eles não aparecem na TV. E o que você está falando é tão sério que a gente acabou de ler uma notícia aqui dizendo, por exemplo, que o José Genuíno vai assumir um cargo público depois de ter sido condenado, né? Quer dizer, faz parte da empresa, faz parte da diretoria da empresa, então é interessante para nós vamos colocar. Mas, pastor, pelo menos o Genuíno a gente está vendo. Eu estou falando daqueles que a gente não vê. Então, quando você vê o julgamento do Mensalão, começa a aparecer uma série de nomes que você nunca viu, que nunca ninguém viu, nem filiado daquele partido. Fala, mas quem que é essa pessoa? Por exemplo, para ficar nesse âmbito do partido do Genuíno, quem conhecia do público Silvio Pereira? Delúbio Soares, por exemplo, que para mim não era tão conhecido. Mas o Silvio Pereira, aquele que pegou Land Rover de, digamos, presente, que sumiu do mapa de novo. Que presentão, hein? Ninguém sabia quem era essa pessoa, ele era o secretário do partido. Então, imagine então uma empresa assim, você tem aquelas pessoas que aparecem muito, que parece que comandam de fato e têm poder, mas você já tem uma parte enorme dos partidos, que é esse setor, digamos, administrativo, que manda no dia a dia e nas eleições que nunca ninguém vê, ninguém cobre. E depois embaixo tem os filiados e militantes, que nem segurar bandeirinha hoje, eles têm mais como função. Eles não têm quase função nenhuma. Aliás, o povo paga alguém para segurar a bandeira. O que você tem de gente hoje recebe dinheiro só para segurar a bandeira. Seu avô participaria de um partido assim? A não ser que ele fosse o setor administrativo. Meu avô foi vereador. Meu avô foi vereador na época que não tinha salário, vereador. Então, veja, não tinha salário. Era outra história. Aliás, então, que deveria continuar assim, né? Eu queria ver se não tivesse quanto salário. Que vocês acham que ganha um dirigente de partido nacional? No mínimo uns 15 mil. Exatamente, é um executivo. E digo mais, vamos então e muitas dar vezes mais não um é passo. cobrado, e muitas vezes esse cidadão, essa pessoa não é cobrada. Não tem. Porque o povo não sabe que ele está ali. Te não digo sabe mais, quem é se participa de um conselho de uma empresa estatal, digamos a Petrobras, para cada reunião de 2 horas recebe mais R$8 mil. A média é entre 3 e 15 mil reais que se paga de jeton por 2 horas de reunião. Meu Deus. Entenderam como que a gente vai ter que rediscutir a política com os brasileiros, um programa como esse, a ação das igrejas, das entidades da sociedade civil, dos órgãos que sempre lutaram pela democracia, como a OAB, hoje é muito mais importante do que lá nos anos 80, quando a gente estava tentando reconstruir a democracia brasileira. Hoje é fundamental que a gente discuta qual é o direito, como reconstruir o país, porque as pessoas não acreditam. E não é simplesmente só fazer aquele movimento dos chamados caras pintadas da época do Collor, em 92, né? Não é só aquilo. Tem que realmente criar uma reestruturação na política brasileira. Agora, aí que está. A política brasileira está na mão, teoricamente, pelo menos a parte em que as leis são elaboradas, na mão dessas pessoas que nós estamos dizendo, olha, elas não podem continuar do jeito que estão. Então, como fazer? Porque a população ela precisa de lideranças, né? E normalmente, o que a gente percebe? É que quando as lideranças comunitárias surgem, elas já surgem encomendadas. Esse é o grande problema. Lideranças normalmente já surgem encomendadas, então já começa lá na base encomendando uma liderança, igual sindicato de motorista de ônibus. Então os empresários já movimentam, já criam a sua marionete ali para movimentar até greve. Até os donos de empresas de ônibus, eles é que mandam até nas greves, muitas vezes, dos funcionários deles, para que eles possam fazer pressão e ainda aumentar a passagem, ter mais lucro, etc.